Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 680. Dissertação de um Espírito sobre o papel dos médios, capítulo 19, livro dos médios, vídeo 680. Então hoje nós terminamos sim, porque agora findou-se essa dissertação, Erasto e Timóteo, né? E agora tem uma nota aqui. Essa nota, provavelmente, ela é uma nota de Allan Kardec, né? Mas depois, no capítulo 20, ou 20º, da influência moral do médium. Questões diversas, dissertações de um espírito sobre a influência moral, né? Dissertação de um espírito sobre a influência moral. Seria o mesmo. Dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium, né? Mas acredito que esse capítulo vai ficar para o próximo vídeo. Então, findando-se essa dissertação de Erasto e Timóteo, às vezes as pessoas pensam que engana os espíritos na casa espírita. Tem pessoas que têm o hábito de dizer assim: nossa, mas hoje eu fui à casa espírita, não tinha ninguém lá. Ah, não. Quantas pessoas tinha? Ah, só tinha, e conta no dedo, nas mãos. Só tinha eu, fulano, Bertano, 4 pessoas. Beleza. Mais ninguém? Não, mais ninguém. E os espíritos? Os espíritos enfermos, os enfermeiros, os médicos, os mentores, os bons espíritos, os espíritos familiares ali presente. Então, as pessoas elas têm assim uma forma muito errônea de pensar, mas não julgando. Sabe por quê? Falta de conhecimento. Não estou falando mal. Isso é falta de conhecimento que leva as pessoas a agir dessa forma. Porque se a pessoa tivesse conhecimento, olha, a pessoa adentraria a casa espírita com todo respeito, pedindo licença. É necessário, ao adentrar uma casa espírita, uma igreja, um templo evangélico, lá no cemitério tem aquelas capelas, não tem? Ao chegar ali, pede licença mentalmente. Eu peço licença aos seres que aqui se encontram para mim adentrar. Luiz, mas na capela do cemitério, por quê? Ora, gente, o fluxo de seres desencarnados ali é imenso. No cemitério, naquela capela onde vela, vela mesmo, é onde eles velam ali os corpos ali, o desencarnado, naquelas capelas onde velam as pessoas ali. Ali o fluxo é imenso de gente, de seres desencarnados, de seres ignorante de conhecimento, seres que não sabem que desencarnaram. E também de enfermeiros, médicos, amigos familiares que ali estão presentes, vão naquele momento ali para ajudar o desencarnado. Gente, Deus não abandona nenhum dos teus filhos, nem aqueles que nas regiões mais tenebrosas de sofrimento
que neste momento se encontram nas regiões umbralinas, nem aqueles que lá se encontram como se estivessem ali esquecidos de Deus. Não. Eles estão lá sustentados por Deus. No entanto, respirando. Eles se alimentam sem saber que estão se alimentando. Ali uma pleia de irmãos do bem imenso transita para lá, para cá, amparando eles, mas acontece que eles encontram-se numa faixa vibratória tão negativa que eles não conseguem ver aqueles que estão ali auxiliando eles. Como, por exemplo, com todo respeito, olha do teu lado aí, dá uma olhada para o lado direito e lado esquerdo. Você consegue ver algum parente teu desencarnado ou algum espírito aí à tua volta? Não. Mas por quê? Porque você está numa faixa vibratória e eles estão em outra faixa vibratória. Agora, você acha que você está sozinho ali, aí? Ou sozinha? Pensa isso não, gente. Não pensa isso não. Não vou falar mais porque às vezes você vai querer sair correndo de casa. Porque não adianta, sabe por quê? Você corre, sai dentro de casa, você vai pra rua, né? Chegando na rua é o dobro. Você vai pra casa de um parente, é o triplo. Você vai para um bar, meu Deus do céu. Você vai para um baile, você é carregado como se fosse um prêmio de carnaval. Então nós devemos buscar paz de espírito. Porque quando nós encontramos a paz de espírito, circunda à nossa volta só aqueles espíritos amigos. Nós quem atraímos os espíritos. Você quer os espíritos do bem? Procure atraí-los. Você quer os espíritos inferiores? Depende de você também. Afugenta os do bem que você vai ter os inferiores. Allan Kardec, na nota aqui dele, ele diz aqui assim, ó. Essa análise do papel dos médios e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica, né? Então nós observamos que essa dissertação é um resumo de Erasto e Timóteo a respeito de todo esse processo do papel do médium mediante as comunicações, tanto do plano espiritual para com o plano físico, do plano físico para com o plano espiritual, a importância de ambos, a necessidade da reforma, do conhecimento, da melhora, da sintonia, as ferramentas que são empregadas. Porque nós temos que entender que as mesmas ferramentas que nós logramos quando estudamos, os espíritos na erraticidade também passam por um processo de preparo para poder, através dos médios, se comunicar. Agora, como nós já dissemos em alguns vídeos anteriores, é óbvio que um dia, na casa espírita, depois de muito estudo, se chega a executar esse processo. Mas antes, devemos priorizar na casa espírita
a comunicação entre encarnados. A finalidade de uma casa espírita não é 100% entrar em contato com a erraticidade, entrar em contato com o mundo espiritual. A finalidade de uma casa espírita, 99%, é preparar as almas para que as almas aprendam a conviver umas com as outras no corpo físico. Esta é a finalidade da casa espírita. 99%. Só depois que aprendemos a priorizar na casa espírita esse contato com as almas, é que nós vamos estudar formas. E existem fórmulas para entrarmos em contato com a erraticidade. Caso contrário, não há possibilidade. Então, olha só para você ver. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre como princípio que o espírito áureo, olha só, o espírito áureo, não as suas ideias, porém, os materiais de que necessita para exprimi-las. Olha que maravilha. No cérebro do médium. E que, quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Agora, aqui Kardec está, na nota de Kardec aqui, ele colocou o cérebro, mas esse cérebro aqui é relativo. Você sabe por que esse cérebro aqui é relativo? Vamos voltar. Eu gosto de explicar mais ou menos. Dela decorre com o princípio que o espírito áureo, não as suas ideias. Agora, as ideias é o cérebro quem gera, ou as ideias é um atributo do espírito? As ideias é um atributo do espírito ou é um atributo do cérebro? É lógico que é um atributo do espírito, as ideias. Continuando. Porém, os materiais de que necessita para exprimi-las. Associa-se que os materiais de que necessita para exprimi-las encontra-se no cérebro. Mas não é no cérebro físico, e sim no cérebro, na mente, que por vezes é atributo do espírito. Porque a mente é um atributo do espírito. E nós temos que entender que o conhecimento, ele não fica armazenado no cérebro físico, e sim na alma. Olha só. No cérebro do médium, e que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Nós entendemos, mas nós temos que colocar o bedelho no meio. No cérebro do médium, e que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, não. Quanto mais rico for esse cérebro do médium, não. Quanto mais rico
a inteligência, esse departamento que encontra-se na massa encefálica do médium, mas o arquivo é espiritual. O arquivo encontra-se no espírito e não no médium, e não no cérebro. A prova está que quando, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas quando Albert Einstein morreu, os cientistas retiraram o cérebro dele. 2022 hoje. Até hoje os cientistas estudam dessecando o cérebro de Albert Einstein para ver se eles conseguem encontrar a inteligência de Albert Einstein. Agora, você acha que a inteligência de Albert Einstein ela residia no cérebro ou no espírito, na área correspondente ao cérebro? É lógico que no espírito, na área correspondente ao cérebro. Tanto é que depois que o espírito se desagrega, vamos usar esse termo, se desagrega do corpo, o corpo fica ali, sem vida, sem nada, né? Quando o espírito se exprime no idioma familiar, ao médium, encontra neste inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. A ideia não é do cérebro. Esses arquivos não encontram-se registrados na área física, e sim na área espiritual. Luiz, mas você está entrando em contradição com Allan Kardec? Não. Kardec está certo aqui, mas ele teve que deixar dessa forma aqui para que pudéssemos raciocinar. Porque você acha que a inteligência ela reside no corpo ou no espírito? Com todo respeito, se você disser que reside no corpo, você vai ter que tomar algumas aulinhas a mais. Com todo respeito. Agora, é lógico que pelo fato do espírito encontrar-se reencarnado, perispírito, alma, né? E corpo. Perispírito, alma e corpo. Corpo, perispírito e alma, espírito. É lógico que tudo que nós fazemos é um reflexo do que encontra-se no nosso perispírito e no nosso espírito. Então, por isso que as pessoas acham que a inteligência é oriunda do físico. Muitas pessoas acham. Você entendeu? Então, revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal qual como quem quisesse fazer que escrevesse alemão, uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito, preciso se torna a este conduzir-lhe a mão, como se faz a uma criança que começa a aprender. A gente entende que existe vários fatores neurológicos, fisiológicos, que dificulta o aprendizado. O registro daquele material, daquele conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos também que, devido à prova e expiação, a lei de causa e efeito, então, nada acontece por um acaso. Então, a doutrina dos espíritos ela é muito clara nesses assuntos. Ainda a maior dificuldade é vencer contra o espírito. Tá vendo só? Estes fenômenos
são possíveis e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder pouco apropriada se mostra para comunicações externas e rápidas, e que os espíritos hão de preferir os instrumentos de melhor de manejo mais fácil. Os espíritos, eles preferem os instrumentos de manejo mais fácil. Ou como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. Os médios bem aparelhados é aqueles médios que nós já dissemos em outros vídeos, que numa casa espírita se entrega de corpo e alma aos estudos da doutrina dos espíritos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 12 anos. Luiz, mas essa questão eu não consigo entender. 12 anos estudando o espiritismo. Gente, mas 12 anos é pouco. Nós temos que entender que a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia que, se durante toda a eternidade, se nós a estudamos durante toda a eternidade, ainda não aprenderemos tudo. Sabe por quê? Porque a doutrina dos espíritos, ela é eterna em didática, tanto quanto o universo. Nossa, e agora o bicho pegou, né? Ela é eterna em didática, tanto quanto o universo. Sabe quando é que nós vamos aprender a doutrina dos espíritos? Nunca. O muito, nós, em cada dimensão, eu vou usar dimensão, porque cada dimensão corresponde a alguns bilhões de reencarnações. O muito que em cada dimensão nós nos beneficiamos dos desígnios das leis de Deus nessa magnânima doutrina de Deus aqui na Terra para nos auxiliar. Vamos pensar da seguinte forma, que a doutrina dos espíritos é a misericórdia de Deus, por ele concedido a todos nós, filhos incapacitados, que não temos capacidade de caminhar com as nossas próprias pernas. Porque se tivéssemos capacidade, Deus não teria concedido a doutrina dos Espíritos, nosso Senhor Jesus Cristo não teria vindo há 2000 anos atrás. Mas Deus é tão misericordioso que, sabendo das nossas incapacidades, nos concedeu a doutrina dos Espíritos para que ela nos instruísse por toda a eternidade. Então você sabe quando é que nós vamos aprender a doutrina dos Espíritos 100%? Nunca. Mas que ela nos sustentará por toda a eternidade, pode ter certeza de que sim. Desde que nos entreguemos a esta ciência. Porque a doutrina dos Espíritos é como se fosse uma lamparina. Você, quando em um local escuro, você bate a mão assim, tateia assim, você encontra uma lamparina. Você sabe que você tem um fósforo no bolso. Aí você vai, acende o fósforo, põe naquele pavio da lamparina e ela clareia todo o recinto. E você pode caminhar para lá, para cá, com tranquilidade, sem bater nos móveis. Você entendeu? Mas nunca que um ser chega ao ponto de dizer: eu
conheço a doutrina dos espíritos 100%. Mentira. Quem conhece a doutrina dos espíritos 100% é só Deus. Você quer mais? Nem Nosso Senhor Jesus Cristo. Luiz, mas você está dizendo uma besteira aí. Nem Nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo está em processo de evolução. E a doutrina dos espíritos está além do Cristo. É lei. Imutável. É lei de Deus. Nós temos que entender isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade, sentem dificuldade para raciocinar. Nós não estamos com isso diminuindo o Cristo, não, e sim elevando ele, mostrando que o Cristo também encontra-se em processo de evolução. Só Deus que não. Deus nunca evoluiu e ele nunca evoluirá. Ele é sempre todo majestoso, né? Se os que reclamam esses fenômenos como meio de se convencerem estudassem propriamente a teoria, havia de saber em que condições excepcionais eles se produzem. Parece que a gente estava dizendo isso aqui, aí Kardec pegou e terminou essa nota dele. Agora o próximo vídeo vai ser no próximo dia, capítulo 20º.